É grande a chance de Arthur não ficar no Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o ex-volante da seleção brasileira tem sido especulado em Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras. Zagueiro do Palmeiras na mira do Internacional e o preço para venda de Almada no Atlético de Madrid está definido. Te trago atualizações também de um empresário processando o Palmeiras, de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem zagueiro do Palmeiras na mira do Internacional, Bruno Fux, que passou pelo Colorado, voltou a ser uma possibilidade. O Internacional busca em caráter de urgência um defensor. E nos últimos dias especularam que o Bruno Fux e o Lianco poderiam ser alternativas para o Inter. Não dá para imaginar o Lianco sendo contratado para o Internacional, até porque para tirar o zagueiro, que já foi capitão do Galo, haveria a necessidade de um investimento de 5, 6, talvez até 7 milhões de euros. A situação do Bruno Fux no Palmeiras é bem menos confortável para ele. Ele já não era titular. O Palmeiras negocia nesse momento as renovações de contrato de Murilo e Gustavo Gomes e também fechou a compra do Barbosa. Isso sem falar no Nino, que segue nos planos do Palmeiras. Pode haver a operação de compra do Nino junto ao Zenit. Nesse caso, Gustavo Gomes, Murilo, o Nino e também o Barbosa disputariam duas vagas e o Bruno Fux se tornaria uma quinta opção para o sistema defensivo do Palmeiras. Diante desse cenário, acho até natural que o Palmeiras busque alternativas para o atleta. Se o Internacional conseguir chegar a um acordo com o Bruno Fux, pode existir acerto. E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta. Isso porque o Arthur custa na casa dos 2 milhões de reais por mês e o entendimento no tricolor gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no clube gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o tricolor gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A. Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje. O Flu já abriu conversas com representantes do Arthur. Os Palmeiras monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur que tem 23 jogos em 2026, com 1 gol e 2 assistências. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Que Thiago Almada sairá do Atlético de Madrid depois da Copa do Mundo nem dá para dizer que é uma novidade. Quero contar para vocês que o clube espanhol estabeleceu um preço para negociá-lo. 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Isso significa que o time que quiser contratá-lo vai precisar gastar mais de 120 milhões de reais para ficar com apenas metade dos direitos econômicos. Dá para dizer que Palmeiras e Flamengo hoje têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O grande problema agora é convencer o Almada a voltar para o Brasil. Ele já havia sido alvo, por exemplo, de uma proposta oficial do Palmeiras no início do ano e disse que para o Brasil ele não tinha intenção de voltar. Mais recentemente, o Almada sinalizou ao River Plate que toparia jogar no clube argentino, o que fez, por exemplo, o Flamengo retomar conversas com o Atlético de Madrid. Nesse momento, Atlético e Almada vão esperar pelo desempenho do atleta na seleção argentina durante a Copa do Mundo. Ele costuma ser titular na Argentina, diferente, por exemplo, do que acontece com ele no Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone. Temporada atual do Almada de 40 jogos, 4 gols e 2 assistências, foi titular em 18 jogos, reserva em outros 22.
Caberia o Thiago Almada no seu clube do coração? O que você pensa de gastar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos? E por mais maluco que possa parecer, sim, hoje o Almada, se não tiver ofertas do velho continente, de clubes grandes da Europa, vai preferir jogar no River Plate do que no Flamengo ou no Palmeiras. Notícia incomum: o Palmeiras está sendo processado por um empresário de futebol. Se fosse com praticamente todos os clubes do Brasil, seria algo absolutamente irrelevante. Mas no caso do Palmeiras, chama a atenção. Pedro Uralde, que tem, entre outros, como cliente Xabi Alonso, ex-técnico do Real Madrid, decidiu cobrar o Verdão. Ele cobra comissões não pagas nas transferências do atacante Ian, além de reclamar na justiça da falta de transparência do Palmeiras em relação à revelação de documentos. O Ian, talvez você nem se lembre, passou pelo Verdão entre 2017 e 2019 sem atuar pelo time principal. Segundo o Uralde, ele tinha direito a 10% do valor de uma venda futura se ele intermediasse o acordo, ou 5% se não houvesse participação direta. E nada foi pago pelo Verdão. Segundo também o empresário, o processo cita 3 operações envolvendo o Ian: empréstimo para o Moreirense, venda para o Yokohama Marinos e transferência para o Qatar SC. Só para completar, contar que o empresário alega que falta transparência ao Palmeiras por conta da não apresentação dos documentos. Mas, segundo o Palmeiras, a dívida hoje seria de algo na casa dos 25 mil reais. Uma mixaria para um clube que faturou perto de 2 bilhões na temporada passada. Já o Uralde trata em relação a cifras bem maiores. Eu repercuti uma frase importante de Estevão, atacante do Chelsea, que ficou de fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão grave, lesão muscular. Pois bem, o Estevão está de férias em Franca, cidade no interior de São Paulo, ao lado da sua família. E ele, muito religioso, esteve na igreja, que ele costuma frequentar, e fez o seguinte depoimento, abre aspas: tive uma lesão em que rompi 80% do bíceps da coxa, e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse. Inclusive o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse. 2 semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor ou alguma coisa assim. E eu falei: não, doutor, tá super tranquilo. Acho até que dá para jogar. O Estevão fala essa frase depois da risada. E aí o Estevão conta o que ouviu do médico. Dá para perceber mesmo. Segundo o Estevão, o exame de imagem mostrou que não havia mais nenhuma lesão. E aí, o que chama mais a atenção é que o Estevão foi cortado da Copa porque não existia expectativa de que ele pudesse estar apto. O Estevão termina esse depoimento lá na igreja falando, abre aspas, o médico falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está, não deveria estar daquele jeito, tão bem estruturado como está. Foi a forma que ele se referiu ao músculo do bíceps da coxa, que tinha 80% de rompimento. O que você acha dessa história? Daria para apostar no Estevão pro Mundial? E qual o tamanho da falta que ele fará para a seleção brasileira? O Edson Caetano, boa noite, Nicola. Estão falando de Ezequiel Barco, é verdade? A notícia é que o Barco está disposto a voltar pro futebol, para a América do Sul. E que a partir daí o Flamengo poderia ser uma possibilidade, enfim, que os times brasileiros estariam de olho nele. Não sei se vocês vão lembrar do Barco, meio atacante, 27 anos de idade. Ele surge muito bem no Independiente da Argentina. Aí ele é vendido para o Atlanta United, operação na época de 12 milhões e 300 mil euros. Valor estratosférico. Foi emprestado por River Plate, era um empréstimo meio que uma opção de compra, porque o empréstimo custou 4 milhões de euros e depois o River pagou mais 6 milhões e 400 mil euros. Então a operação foi de 10.400. E aí depois ele é vendido na temporada 24-25 para o Spartak Moscou por 14 milhões de euros. Na Rússia não foi mal não, tá? A temporada que acabou de terminar de 35 jogos, 8 gols e 8 assistências. Na temporada anterior meteu 36 jogos, 14 gols e 9 assistências. Foi melhor ainda na primeira temporada, tá? Eu gosto bastante, acho que seria bem útil no futebol brasileiro. Nicola, sobre o Palmeiras, quem chega e quem sai? Stallone, o Palmeiras precisa de 273 milhões de reais em vendas de atletas nessa temporada para fechar o balanço financeiro. Cara, essa placa é bonita pra caramba, mas ela dá um reflexo louco, né, cara? Mas voltando, sobre
saídas e chegadas. O Palmeiras vai precisar fazer uma grande venda no meio do ano. O ideal seria se desfazer de alguém menos importante, como, por exemplo, o Luigi. Mas a verdade é que o Luigi não tem tanto mercado, né? O Flaco Lopes é alvo do Atlético de Madrid, poderia haver uma negociação na casa dos 40 milhões de euros. O Alan seria outra alternativa, tá? Sobre reforços, contratações, eu escutei de uma pessoa que trabalha com o Elinho, atacante brasileiro, ex-São Paulo e Bragantino, que hoje defende o Toluca e foi campeão no último sábado da Conca Champions, de que o Palmeiras é um time que monitora a situação do Elinho, mas já quero antecipar para vocês que é bem difícil, porque o Elinho é titular absoluto e o dono do clube é extremamente rico, tá? Nicola, o que adianta o árbitro de campo e de vídeo serem suspensos, devido ao assalto do gol legítimo da Chape? Os pontos são acrescidos para os porcos, nojentos. O Marcelo Moraes está lembrando que a CBF anunciou as punições ao árbitro de campo e à equipe do árbitro de vídeo da vitória de Palmeiras 1-0 contra a Chape. O Seninha Silva, Nicola, fim do ano passado perguntaram a nota dos... Ô Seninha, você não deve ter reparado que eu fiz um vídeo do De La Cruz, né? O Seninha é um crítico do Palmeiras, crítico meu em relação ao Palmeiras, ele acha que eu persigo o Palmeiras, né? Aí quando eu fiz o vídeo do De La Cruz falando do custo-benefício, aí, enfim... no fim do ano passado, perguntaram as notas dos presidentes dos times de São Paulo, e você falou Corinthians 3, São Paulo 3, Santos 3, Palmeiras 1. Já foram afastados 2, sua nota ainda é a mesma? Bom, não lembro de ter dado uma nota para Leila Pereira pior do que do Augusto. Eu dei uma nota para Leila, uma nota 1. Pois, Seninha, se você puder me lembrar onde está esse vídeo, porque se eu der essa nota, eu cometi um equívoco grande e gostaria de fazer um meia-culpa, tá? A Leila Pereira é, dos presidentes de clubes paulistas, a mais estável, a mais segura. Eu acho que o Palmeiras da Leila Pereira evoluiu menos do que poderia. O Palmeiras está em um patamar completamente diferente de São Paulo, Corinthians e Santos. Palmeiras, por causa do Paulo Nobre, se transformou na segunda maior potência do futebol brasileiro. E isso é muita coisa para um time que tem a segunda ou a terceira maior torcida do estado. Corinthians é certamente o primeiro, há uma disputa entre São Paulo e Palmeiras pela segunda maior torcida do estado. Se a gente for colocar no Brasil, tem Flamengo e Corinthians à frente. Mas hoje o Palmeiras é o único que consegue fazer frente ao Flamengo. E isso é coisa gigante. Isso para mim tem muito a ver com o Paulo Nobre, tem a ver com o Maurício Gagliotti, tem muito a ver com o João Paulo Sampaio, tem a ver com o Alexandre Matos, tem um pouco a ver com a Leila Pereira, tem um pouco a ver com o Anderson Barros. Eu tenho a impressão, para mim, de que Leila Pereira e Anderson Barros impediram que o Palmeiras alcançasse ou progredisse numa velocidade maior do que poderia. E eu quero justificar, por exemplo, na temporada passada, foram 800 milhões em reforços. Se a gente colocar preço de comissão e impostos, o Palmeiras gastou cerca de R$1 bilhão com contratações e não ganhou nenhum título. Eu acho que essa conta é de difícil de gestão. Mas quando você leva em consideração que um clube é capaz de investir 1 bi, porque tem esse 1 bi, não atrasa salário, não atrasa pagamento, tem tudo em dia, esse time não pode ser nivelado ou igualado a São Paulo, Corinthians e Santos, tá bom?